Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, graças nós te damos. Estamos em tua presença, Senhor, agradecidos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor. Suplicamos, meu Senhor, pelos que estão conosco, abençoa os nossos amados irmãos e amigos. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida dos meus irmãos. Nos dá, Senhor, a graça para continuar, nos dá a sabedoria do céu, Senhor, para entender este tempo presente, para buscar a tua face, a tua ajuda. Ó Senhor, ajuda e guarda cada um de nós. Deus fiel, Deus todo-poderoso, ajuda e guarda os teus servos na cidade e no campo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento. Estamos no ano 33, buscando servir a Deus e ajudar os nossos irmãos. É um privilégio, meus amados irmãos, fazer a obra de Deus. Há muitos que têm tanto recurso, tanta oportunidade, tem chamada, tem condição, mas não tem decisão, não age. Nós tivemos o privilégio de sermos colocados e tivemos o cuidado de perseverar. Nosso Deus, nos dando a sua graça, nós continuamos. Iniciamos o nosso trabalho exatamente em 1988, com as nossas aulas presenciais. E só muito tempo depois é que nós entramos no ar, é que nós começamos a fazer este trabalho e louvamos a Deus, porque temos apoio de muitos irmãos para fazer. O nosso texto hoje, meus amados irmãos, é primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículos de 1 a 7. Nós temos na Bíblia Sagrada toda a orientação, toda a instrução necessária para fazer a obra de Deus e também para nos espelhar, para nos colocar à disposição da obra do Senhor, tendo como exemplo os nossos amados do passado. Aqui nesse texto, nós vamos aprender sobre as aflições de Davi. Algumas aflições de Davi antes que ele chegasse a reinar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versículos de 1 a 7. E nós vamos ler, orar juntos e aprender juntos. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então se levantou Davi e passou com os seus 600 homens que com ele estavam para Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um na sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, a Aquinoã, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar.
E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça em teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Siclag, pelo que Siclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença agradecidos pela vida. Obrigado pela leitura em Tua Palavra Santa. Abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos, abençoa os nossos amigos e os que venham ter contato com as nossas publicações. Abençoa e guarda a Tua igreja em toda a terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, é muito bom a gente buscar na Palavra de Deus a orientação para a nossa vida e buscar também o conhecimento dos exemplos de quem viveu antes da gente. Davi, o mundo todo conhece a história de Davi. Todas as crianças bem instruídas aprendem a respeito daquela afronta que o Davi assistiu através da arrogância do gigante Golias. Davi era um garoto e o Golias era um guerreiro. E todo mundo bem instruído pelas Escrituras, principalmente crianças bem instruídas, conhece bem a história do menino que venceu o gigante, o garoto que venceu o gigante, o Golias. Bom, acontece, meus amados irmãos, que mesmo Davi tendo se tornado conhecido para o mundo inteiro, através da literatura dos judeus, através da Bíblia Sagrada, através da história das nações, a história dos reinos. Davi foi o segundo rei de Israel. E Davi se tornou muito conhecido. Mas tem fases, tem alguns aspectos da história de Davi que não são tão conhecidos assim. Davi, quando foi chamado para ficar junto de Saul, a necessidade era do Saul, não do Davi. O Saul tinha um espírito de perturbação. Ele era um homem perturbado. E, na sua perturbação, ele teve alguém que orientou, alguém que falou sobre o Davi, que era músico, que tocava bem, que tinha suas poesias, tinha possivelmente uma voz boa. E o Saul solicitou daquele homem, o Jessé, o pai do garoto, ainda adolescente, que o Davi fosse estar com ele, a serviço dele. E o Davi foi levado. Quando ele ficava muito perturbado, com o espírito, um espírito mau. Todas as pessoas que cultivam o mal, que têm facilidade de odiar, que mente, que fraudam, que trama, que planejam o mal, dão lugar ao diabo. E o diabo é um grande oportunista. Então, Satanás, que na época não era tão conhecido como hoje é conhecido
por causa de Jesus Cristo e do Novo Testamento, Satanás enviava um demônio, um espírito de perturbação que perturbava o rei Saul. Davi tocava seus instrumentos, o rei ficava tranquilo, o demônio saía, e Davi prestou um serviço, digamos, espiritual ao rei perturbado. O tempo passa e Davi é colocado no exército. Davi é colocado no exército. E como Davi era um homem corajoso, decidido, ainda tinha a graça de Deus, Davi era bem-sucedido em tudo que fazia. Então Davi passa a ser a autoridade, uma das autoridades. E o rei continuava frágil, continuava possesso, continuava cheio de ira, cheio de tramas, e o rei, num dos momentos dele lá, de querer fazer o bem, ou demonstrar, ou fazer uma jogada, arranjou um casamento do Davi com uma de suas filhas. Era uma filha tão difícil quanto o próprio pai, e talvez ele quisesse fazer o mal a Davi com aquele casamento. Na verdade, fez muito mal. Fez muito mal. Resultado é que Davi teve problemas de toda natureza. E quando o rei se sentiu traído, possivelmente conhecendo a história que Samuel tinha ungido Davi para sucedê-lo, o rei perseguia Davi de dia e de noite. Quis matar o Davi ainda no palácio, nos dias de Jonas lá, os rapazes se entenderam. O príncipe Jonatas era um homem decente, apesar de ter morrido na mesma situação do pai, mas era um jovem temente, uma pessoa espiritual, uma pessoa diferente. E era leal, e o Davi também era leal a ele. Havia lealdade entre o príncipe e o soldado lá, agora autoridade, uma espécie de general. E o resultado, meus amados, é que toda a movimentação, tudo que acontecia na vida do Davi, motivava inveja e insegurança da parte de Saul. E ele perseguiu o rapaz, ainda solteiro, perseguiu o rapaz quando casou com a filha dele, já como genro, perseguiu o rapaz de tal forma que o rapaz precisou sair do país. Davi tinha feito algumas guerras, tinha vencido, além do gigante Golias, Davi tinha vencido várias batalhas contra os filisteus, e agora o Davi se sujeita a pedir apoio a um rei filisteu. A história é que o mundo dá muitas voltas. Davi ponderou que a melhor saída para ele livrar-se das investidas maldosas do próprio sogro era fugir, era sair do país. E ele, nesta leitura que fizemos, ele pôs isso no coração. Se eu não sair, eu vou morrer. O Saul não vai sossegar. E eu vou perecer pela mão do Saul. Para que não aconteça isto, eu vou sair. Para que ele perca a esperança em mim e cesse de me buscar no território de Israel. Assim eu escaparei da sua mão. Aí ele levantou-se
passou a fronteira. Ele tinha 600 homens que tinham trabalhado com ele, que eram leais a ele, que haviam caído também em desgraça por causa das coisas do Saul. E estes homens estavam com o Davi. Alguns queriam que o Davi matasse o Saul. Davi teve a oportunidade, mas também deu exemplo para não ferir o ungido. Não podia negar, ninguém podia negar. O Saul era ungido do Senhor, só não tinha era temor, não tinha era graça, não tinha era poder. Porque não dava lugar, não buscava a Deus. Aí o Davi fugiu, saiu da terra de Israel, foi para a terra dos filisteus, conversou com o rei. O Aquis tinha sucedido o pai, o Maoque, que era o rei de Gate, enquanto Davi estava lutando contra os próprios filisteus, o rei era o Maoque, um deles. E agora Davi se aproxima de Aquis, rei de Gate, conversa com ele, expõe a situação e pede apoio. Davi levou as duas esposas, ele depois casou-se com outras, mas ele tinha duas esposas. A filha do Saul, o Saul tomou a esposa do Davi, aprisionou, depois deu para outro homem, desposou a filha casada com outro indivíduo para humilhar Davi. E o Davi falou com ele, lá com o Aquis. Ele e os seus homens foram para lá, foram apoiados e cada um organizou sua casa. O versículo 3 diz: cada um com a sua casa. Os que eram casados levaram suas mulheres, seus filhos, foram buscar depois, mas estava tudo organizado. Davi e suas duas mulheres, a Aquinoã, a Jezreelita, e a Abigail, que tinha sido mulher do Nabal. Nabal ameaçou Davi, quis matar e tal. O Davi quis matar ele, mas Deus tomou a frente, não deixou o Davi se sujar. E o Nabal morreu. Tem um colapso lá, morreu. Resultado, o Saul foi avisado: olha, Davi fugiu, agora está mais aqui não, está mais no nosso país não. Foi para a terra dos filisteus. Aí o Saul, como que diz, quanto mais longe de mim, melhor. O Saul não buscou mais, não se preocupou mais, não se incomodou momentaneamente com a situação de Davi. E o Davi conversou com o rei, já tinha o apoio, já estava lá. Agora o Davi diz: se eu tenho achado graça aos teus olhos, se for a tua vontade, me autorize morar noutra cidade pequena, em algum lugar, um lugarejo aí. Por que eu deveria ficar na cidade real, ficar perto do Senhor, perto do rei? Não, eu fico tranquilo e satisfeito numa cidade menor, em algum lugar. O rei estava sendo usado por Deus também. Meus queridos irmãos, quando Deus tem propósitos em nossas vidas, não existe como tirar, não tem como mudar, não tem demônio que mude o propósito de Deus na vida de uma pessoa dedicada, consagrada e temente. Aí o rei determinou que o Davi fosse habitar numa cidade, umas versões diz Ziclag,
outra, aqui eu estou usando, diz Ciclag. E o rei praticamente doou essa cidade. Era um lugar pequeno, era uma cidade pequena, mas era suficiente para Davi prestar um serviço ao rei e se livrar do Saul. Então ficou lá. E esta cidade foi dada como residência. Era Deus trabalhando. Foi dada para a residência de Davi. E ficou sendo uma possessão dos reis judeus, dos reis de Judá. O texto diz até o dia de hoje, porque quando o livro foi escrito, o sacerdote que escreveu 1 Samuel, estava contando uma história que tinha acontecido. Então ele fala que até os dias de hoje, até os dias do registro, tudo que você lê na Bíblia que fala até os dias de hoje é referência ao acontecimento e o tempo que foi registrado, que foi inserido na documentação que nós temos hoje como Bíblia Sagrada. Aí, meus amados, o versículo 7 e último diz que o número de dias que Davi habitou na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses foi suficiente para aliviar aquela opressão, a pressão contra Davi, a opressão que o Saul fazia, e Davi tomar fôlego, se ajeitar com aqueles homens que também pertenciam a ele como cooperadores em qualquer batalha, em qualquer desafio. E as suas famílias, todos estavam de alguma forma sacrificados. É tanto que tem uns registros que não são louváveis do que acontecia com Davi e com aqueles homens que foram, a Bíblia descreve como homens sofridos, amargurados, e passaram a defender o seu sustento tomando cargas de caravaneiros ou roubando pessoas. A Bíblia Sagrada é um documento de cunho espiritual, tratando dos males e das necessidades da humanidade. A sociedade tem suas necessidades e muitas situações são descritas de uma forma não louvável, não honrosa, não edifica para quem lê de relance, mas acontece que não aconteceu nada sem o propósito de Deus. E é tanto que Davi foi ungido. Depois daquele episódio, Davi foi ungido rei de Hebrom. Reinou 7 anos. Depois, com a morte de Saul, ele reina sobre todo Israel e recebe a bênção de Deus, a promessa de Deus, a unção de Deus, e a sua casa é edificada como dinastia de natureza espiritual e divina. Jesus Cristo é um rei davídico. É chamado filho de Davi. Portanto, meus amados, o tempo da decisão. Davi decidiu sair da sua terra, da sua parentela, da terra da sua peregrinação e da sua identificação para a terra estranha.
por 1 ano e 4 meses e Deus operou. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus nos dê graça, direção, sabedoria e a gente possa decidir com temor, decidir sem fazer mal a ninguém, sem ofender a ninguém. Vamos orar a nossa intercessão hoje pelo irmão Elias Felipe, pela irmã Eunice, por toda a família, os familiares. Nós temos uma dívida de gratidão com os nossos irmãos. O irmão Elias participa do nosso trabalho desde a Dragão do Mar de Fortaleza. Congregou conosco nas 2 igrejas que nós dirigimos e hoje praticamente não sai de casa sem a visão, sem a audição, mas a gente continua indo, dando apoio e faremos isso em nome de Jesus até o fim, enquanto o Senhor nos der vigor e saúde. Meus queridos irmãos, orem por mim também no nome de Jesus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos a ti, Senhor. Agradecemos a ti, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu rico e profundo amor. Abençoa, Senhor, todo o teu povo. Guarda a tua igreja na cidade, no campo. Abençoa as criancinhas, a juventude. Toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada família, os casais sem filhos, os idosos, Pai. Guarda os que estão enfermos, tenha misericórdia da saúde, manifesta o teu poder, alegra os que estão tristes. Pai querido, guarda o irmão Elias, a irmã Eunice, toda a família, toma em tuas santas mãos a vida dos meus irmãos, os teus servos. Pai bondoso, guarda a tua igreja no Brasil e no mundo, os nossos ajudadores e intercessores, recompensa com a bênção dos céus. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.